Olá, irmãos e irmãs, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Nossa saudação, que a paz de Deus esteja com todos vocês e vos alcance, trazendo consolo e conforto espiritual. Nós estamos aqui trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus para a nossa reflexão, para que a luz de Deus venha mais na nossa vida e a gente possa assim caminhar melhor. O assunto de hoje, o tema de hoje é a relação com Cristo no tempo que precede a sua volta. Olha, irmãos, quem assistiu o vídeo, o último e o penúltimo, entenderá melhor esse de hoje. Porque do penúltimo era, você está esperando Cristo ou anticristo? E no último foi o seguinte tema, a falsa promessa será frustrada. Porque no império do anticristo ele fará a promessa que não cabe a ele cumprir, mas Jesus cumprirá depois que ele for desfeito e aniquilado pelo sopro da boca de Jesus e pelo resplendor da sua presença. E tanto o último como o penúltimo vídeo, eles foram assuntos escatológicos. E o de hoje é assunto cristológico. Ou seja, entre o tempo presente e o final, o extremo final, o absoluto final, nós temos tempo. Nós temos um tempo entre o presente e o final de tudo, né? Então, é disso que nós vamos tratar hoje. Do tempo de agora até a volta de Jesus. Por isso é a relação com Cristo no tempo que precede a sua volta. O texto de hoje, básico, é Mateus 28, 20, na última parte, e também Mateus 24, 13. Em Mateus 28, 20 diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E em Mateus também 24, 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muito bem. Olha só, antes do fim é preciso perseverar, né? Será salvo quem perseverar até o fim. Ou seja, quem fizer a caminhada do tempo presente até a volta de Jesus Cristo. E o primeiro texto que foi lido diz de uma promessa que Jesus nos fez, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estará conosco para que a gente persevere. Não estará conosco em vão de forma alguma. Muito bem. Aqui nós temos uma introdução que escrevi o seguinte: enquanto Cristo não volta em corpo glorioso, continua conosco em pessoa. Vontade, inteligência, sentimento. Nós vemos em pessoa, a sua pessoa e não o seu corpo. Sua pessoa, sua vontade, sua inteligência, o seu sentimento, etc. E também pelo Espírito Santo. Ele continua conosco fazendo a sua obra em nós. Não devemos olhar só para o futuro, mas cuidar também do presente. E percorrer a caminhada até chegar lá. Lá onde? No futuro. No futuro, que significa a volta gloriosa do Senhor Jesus e o pleno e absoluto restabelecimento do reino de Deus, onde os salvos viverão absoluta felicidade. A ação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em nós enquanto caminhamos. Nós vamos falar agora nesse momento sobre isso. Nós vamos falar 6 pontos sobre a ação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não só Cristo. Eu estava falando da ação de Cristo, e agora da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os 3 operam juntos, em nós, enquanto caminhamos. Os 6 pontos que nós vamos tratar, é lógico que existem outros, são os seguintes: Deus nos ama, Deus nos chama, 3, Deus nos cela, batiza, enche ou reveste, Deus nos justifica, Deus nos santifica, liberta, e Deus nos glorifica. Nós vamos tratar desses 6 pontos. Deus nos ama. Isso tem um significado muito grande. Ele não nos amou, não nos amará. Ele nos ama. Apesar de que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Tá no pretérito perfeito. Mas Ele nos ama porque, assim como Ele é presente no tempo, na eternidade, o tempo de Deus que se chama eternidade, então Ele nunca deixa de nos amar, Ele nos ama. Alguém diz: não, eu acho que Ele ama depois que a gente aceita Jesus. Não. Depois que a gente é salvo. Não.
Aí Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando ainda éramos pecadores, Deus nos amou. Por isso é que eu disse que Ele nos ama. Passado, presente e futuro. E em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro, Deus nos ama. A ação de Deus, a primeira ação de Deus a nosso favor, enquanto estamos caminhando, é que Ele nos ama. Nos ama, se interessa por nós, nos adota, nos aceita, nos quer o nosso bem. Deus nos ama. O 2, Ele nos chama. Em Mateus 11:28, é uma passagem que o mundo cristão todo conhece. Diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim todos. Ele nos chama. Todos quem? Os que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Vinde a mim. Maravilhoso. Nós seres humanos, a gente se interessa que venha a gente, pessoas qualificadas, pessoas que estão bem, pessoas que estão alegres, e etc. Pessoas só não vão se interessar por quem está cansado, quem está oprimido, quem está em crise. As pessoas não se interessam não, mas Jesus, são por essas pessoas que Jesus se interessa, que o Pai se interessa, que o Espírito Santo se interessa. Então Ele nos ama e Ele nos chama. Quando Ele nos ama, nos chama, quando Ele nos ama e a gente aceita esse amor, quando Ele nos chama e a gente ouve esse chamado e vai, Ele nos sela. Sela é mesmo carimbar o cheque e dizer: você agora é meu, você é minha propriedade, no bom sentido, né? Ele nos batiza com o Espírito Santo, nos envolve com o Espírito Santo, faz a gente entrar no Espírito Santo, Ele nos enche do Espírito Santo e Ele nos reveste com o Espírito Santo. São essas 4 palavras. Efésios 1:3. Aqui está a condição: em quem vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Bendito seja Deus. Então está aí. É preciso de quê? É preciso de estar nele. Antes de estar nele, ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e ficar nele. E crer nele. Então, somos selados com o Espírito Santo. Tem tudo, tem condição. Deus é um Deus que nos ama incondicionalmente, mas para que alcancemos degraus mais elevados na nossa evolução espiritual, aí existem condições. Precisamos querer e também aceitar o que Deus faz por nós. O 4º ponto, Ele nos justifica. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos justifica. Nós éramos só pecadores, indignos. Quando a gente crê no plano da salvação, Ele nos justifica por essa fé. E crê em quem? Em que? Em Jesus Cristo. E em que? No plano da salvação que Ele tem para nós. Então, quando nós cremos e entregamos a nossa alma a esse propósito, a justiça de Jesus Cristo passa para nós. Tá certo? Bendito seja Deus. E Ele nos santifica. Nesse santifica está também o liberta. Santificar é separar, tirar para fora do mundo mal, ruim, e nos libertar, tirar também do pecado, dos males, né? Em João 17:17 ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, na oração sacerdotal, Jesus Cristo pediu ao Pai que nos santifique na verdade. Disse que a verdade é a sua palavra. Então, Ele nos santifica na sua palavra. Então, é preciso que a gente se envolva com a sua palavra, para que Ele faça a sua ação em nós. No 8:32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aí, na santificação existe a libertação. Conhecendo a verdade, Ele nos liberta. E quem liberta é o Filho. No 8:36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bendito seja Deus. E no 6º ponto, Ele glorifica. Até coloquei aqui o seguinte: alguém me indagaria, glorifica ou glorificará, né? Se alguém fizer essa pergunta.
Com certeza declaro-vos, ele já nos glorificou em Cristo Jesus. Glorifica ou glorificará? Ele já nos glorificou em Cristo Jesus. Veja só o que diz a Escritura. Em Romanos 8,30 diz o seguinte: aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, já está no pretérito perfeito, no passado perfeito, né? É porque no plano de Deus nós somos glorificados em Cristo. Nós somos glorificados em Cristo. Nós somos predestinados em Cristo. Tudo é em Cristo. Nós somos chamados em Cristo. Nós somos justificados em Cristo. E nós somos glorificados em Cristo. E Ele já nos glorificou, porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, com corpo glorioso, foi glorificado e elevado aos céus. Assento aos céus. Onde está à direita do Pai, e lá o nosso representante humano. Bendito seja o Senhor. E o que cabe a nós? Falamos aí de 6 pontos aí da ação de Deus em nós e por nós enquanto estamos na caminhada. E o que cabe a nós? Deus tem a sua ação e a nossa. O que cabe a nós? Que é a reação, né? O que cabe a nós é, como reação à ação de Deus em nós, por Cristo e pelo Espírito Santo, desse tempo que pertence à sua volta. O que cabe a nós? Temos 2 pontos. Agora somos feitura sua e devemos glorificar a Deus. Primeiro, agora somos feitura sua. Segundo, devemos glorificar a Deus. Agora somos feitura sua. Lá em Efésios 2,10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí lá no versículo tem andássemos. Eu aqui faço uma aplicação que dizemos para que andemos, para que andássemos como que podemos, como que não fosse possível andar, mas é para que andemos, porque nos possibilitou, Ele tornou possível a nós andar nelas. Quando a gente recebeu o seu amor, quando a gente atendeu o seu chamado, quando a gente jamais deixou se apagar em nós o selo, quando Ele nos justificou e quando Ele nos santificou e libertou, e por último, quando Ele nos glorificou. Devemos glorificar Deus. João 15,8 diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aí é que demos fruto. Fruto de quê? De justiça, fruto de amor. É que o Evangelho em nós opere essa nova feitura em Cristo Jesus. Aí nós iremos andar nas obras para as quais Ele preparou antes para que andássemos. Amém. Essa é a mensagem da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ter nesse momento o apelo da Palavra de Deus. Uma resposta que a Palavra nos pede. O primeiro é o seguinte: atualmente passo o tempo todo só olhando para o passado, chorando o leite derramado, olhando só para o futuro de glória, sem saber nem se participarei do mesmo, ou tenho cuidado de mim mesmo e de outros no tempo presente? Deu para entender que é uma resposta, é uma pergunta assim grande, né? Extensa, né? Vou até repetir. Atualmente, passo o tempo só olhando para o passado, ou seja, chorando o leite derramado, né? Ou olhando só para o futuro, no caso da volta de Jesus, sem saber nem se participarei do mesmo, se eu não estiver firme na fé, ou tenho cuidado de mim e de outros no tempo presente. O ideal é que nós tenhamos cuidado de nós mesmos e dos outros no tempo presente, não só pensando no passado e nem só do futuro, mas que cuidemos do presente. 2. Tendo recebido e mantido a ação de Deus em mim, ou tenho jogado tudo fora? 3. Qual tem sido a minha reação à ação de Deus em meu favor? Tenho reagido? Se eu tenho reagido, eu tenho sido curado espiritualmente. É comparável a um medicamento. Quando o organismo reage, é porque ele está sendo curado. E é ele reagindo que é curado. Então, espiritualmente também é assim. E o 4, o que devo fazer hoje para mudar a situação se estiver má? Se a minha situação estiver má, se eu estiver pensando só no passado, se eu estiver pensando só no futuro e não estiver cuidando do presente, se eu tiver jogado fora tudo que tenho recebido da ação de Deus, se eu não tiver tido reação alguma, o que fazer hoje para mudar essa situação?
reconhecer a minha situação e pedir misericórdia a Deus, e amado irmão e amada irmã em Cristo Jesus. Então eu convido a você nesse momento já para a gente clamar a Deus pedindo por essa causa. Agora esse é o recado da palavra de Deus. Se de alguma forma lhe chamou atenção, se de alguma forma lhe tocou, nós pedimos a você que compartilhe com outras pessoas. E você que recebeu o compartilhamento, muitas pessoas têm recebido, têm até se inscrito no canal da igreja, né? E seja sempre bem-vindo a essa comunidade. Se quiser se inscrever, seja bem-vindo a essa comunidade. E assim Deus vai te abençoando em Cristo Jesus. E amado irmão e irmã e amada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te elevamos aos céus em oração, te pedindo ao Senhor que te abençoe, que te livre do mal, que te guarde, que te abra a alma para receber as bênçãos de Deus, da sua ação a favor de nós, enquanto estamos aqui caminhando. E no tempo presente nós pedimos que a misericórdia e que a graça do Senhor esteja sempre à nossa disposição para que tenhamos condição de superar os momentos difíceis de dor. E mantenhamos acesa a fé na caminhada e a esperança da tua bendita volta. Para a honra e para a glória do teu nome, eu te peço que console esses irmãos e que venha confortá-los. Em nome de Jesus. Amém.